Bem-vindos a mais um treinamento de segurança. Hoje nós vamos falar sobre a NR12, que regulamenta todas as diretrizes a respeito de máquinas e equipamentos, e vamos ver os principais itens que se aplicam às atividades voltadas para essa área de máquinas e equipamentos. Como todo treinamento de segurança, existem algumas premissas e dicas que eu gostaria de passar para vocês para que haja um melhor aproveitamento desse período aqui. Tenha em mãos, né, lápis, caneta e papel, para que você possa fazer as suas anotações. No final desse treinamento, nós vamos participar e fazer uma avaliação. Então, ouça o treinamento com bastante atenção. Se houver dúvida, como é um treinamento gravado, você pode parar, pausar, repetir, ok? Esteja atento a todas as informações. Se tiver dúvidas que não forem sanadas apenas com essa apresentação, eu deixo aqui os meus contatos para que vocês possam nos procurar e tirar as suas dúvidas caso necessário, ok? Esse treinamento de NR12 é um treinamento básico, onde nós vamos ver geral as aplicações da NR12, tá? As diretrizes e o que regulamenta as nossas atividades a respeito de máquinas e equipamentos, ok? Então vamos rapidamente iniciar esse treinamento. A NR12 ela vai regulamentar, como eu disse, os serviços sobre máquinas e equipamentos. Basicamente, quando se trata de máquinas e equipamentos, existe um ciclo que a gente precisa nos orientar a respeito. E o primeiro item é a análise de riscos e perigos, que toda atividade ela vai precisar haver essa análise. Em algumas obras a gente chama de APR, de outras ART, que é a mesma coisa. Ok? Feito a análise de risco para a atividade, voltada para máquinas e equipamentos, existem as especificações funcional, né, para qual é a finalidade desse equipamento ou dessa máquina que a gente vai estar utilizando. O projeto e verificação, as instalações físicas e validação. E aí, por último, não menos importante, a manutenção e a melhoria contínua, que é o ciclo voltado dentro da NR12. Lembrando que todos os equipamentos e máquinas ou atividades existe uma manutenção específica para aquele equipamento, para aquela máquina. Então, baseado nesse ciclo aqui, é o que a gente vai ver para essa atividade, para essa eh, norma regulamentadora. E falando em norma regulamentadora, nós já fizemos diversos treinamentos, diversos NRs, e eu gostaria de voltar a esse conceito que é uma NR. Então, basicamente, é sim uma norma regulamentadora, onde traz, né, algumas diretrizes, orientações que vai regulamentar alguma atividade em específico. Nesse caso, nós estamos falando da NR12, então é uma norma regulamentadora que vai regulamentar as atividades sobre as máquinas e equipamentos. E geralmente as NRs elas traz um conjunto de orientações, procedimentos e requisitos obrigatórios, né, relacionados à saúde e à segurança do colaborador, a segurança também do próprio equipamento e a NR ela vai nortear não somente hoje voltado para as leis da CLT, das consolidações das leis trabalhistas, mas hoje nós temos um regime de PJ que também entra nessa regulamentação, principalmente quando ele desenvolve alguma atividade em conjunto com outros colaboradores dentro da atividade CLT, ok? Então, o não cumprimento dessas normas e desses requisitos básicos, é por isso que a gente traz todo mundo para o treinamento, para que a gente possa conhecer, né, e quem já conhece, dar uma relembrada nesses pontos, porque o não cumprimento desses itens, ele pode provocar uma autuação,
notificação ou interdição, embargo e penalidades conforme as leis trabalhistas para o empregador. Né? O Ministério do Trabalho ele tem essa função de fiscalizar, principalmente no que tange a NR12, esses requisitos, porque aqui nós acabamos de falar que essas normas ela regulamentam o trabalho para quem para o trabalhador e para o empregador. Mas no caso da NR12, existe algumas diretrizes até antes disso. Para quem comercializa o equipamento, também existe algumas diretrizes na NR12. Para quem fabrica o equipamento, também existe algumas diretrizes dentro da NR12 para essa finalidade. Então, não cumprimento desses itens, ele pode causar paralisação da atividade, ele pode causar paralisação, embargo da comercialização do equipamento, ele pode causar a paralisação e embargo da fabricação desse equipamento se ele não estiver conforme as especificações diretrizes da norma e das leis. Então, é um treinamento de conscientização para o uso, manuseio, conservação, manutenção do equipamento, no que tange às nossas responsabilidades, mas também nós vamos ver quais são as responsabilidades dos outros com relação à fabricação, comercialização e o uso dos equipamentos, ok? Alguns detalhes, né, sobre NR12. Em 1978, era uma norma que tinha muita ênfase somente nas máquinas e nos equipamentos. Já em 2010, com, com a nova diretriz da norma, a NR12 ela trouxe uma ênfase na segurança do trabalhador e não somente para o equipamento. Tá? Então, a partir de 2010, a gente aborda itens, né, para garantir a integridade física do trabalhador. Né? Torna-se um treinamento voltado à conscientização, né, do trabalhador, a conscientização do uso dessa máquina, ou dos pontos de perigo, da atividade, do equipamento, linha de fogo, né, que vem a ser, a gente abordou isso em outros temas, mas nós vamos ver hoje novamente. Então a NR12 ela estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidentes e doenças nas fases de projeto, né, como você tem no slide anterior, na fase de utilização de máquinas e equipamentos de todos os tipos e ainda na sua fabricação, importação, comercialização e exposição de todas as atividades econômicas, conforme eu já havia dito, ok? No ponto 4, ela estabelece uma ordem de prioridade sobre medidas de proteção coletiva, administrativa, né, e proteção individual. Então, nós precisamos criar algumas medidas de proteção coletiva, né, no âmbito de uso desse equipamento, que vai abranger a proteção de todos. As medidas administrativas são os procedimentos, são os checklists que a gente precisa utilizar dos equipamentos. Por isso que existe um script para a atividade a ser cumprido para atender esse item da norma. Esse treinamento é uma medida de organização, uma medida administrativa para cumprir esse item da NR12. E aí, quando chega na medida individual, que a gente vai falar sobre os EPIs, que a gente vai abordar o comportamento de cada um, também é um cumprimento dessa NR. Tá? A concepção da máquina ela deve atender no mínimo, alguns princípios. E aí a gente precisa trazer para a consciência que este equipamento, ele pode, qualquer equipamento, ele pode apresentar algum tipo de falha. E essa falha ela tem que ser mapeada para que seja uma falha segura. Ok? Então, existe estudos e mapeamento, diversos equipamentos, que inclusive alguns, quando chega a falhar, eles ocorriam a morte do colaborador ou a amputação de algum membro, e hoje esses equipamentos estão fora do mercado.
Os fabricantes que se adequaram a mapear as falhas do equipamento e quando houver essa ocorrência, que não haja um acidente desse porte a nível de um óbito do colaborador, a nível da perda de um membro, esses que não se adequaram, os equipamentos estão fora da comercialização do mercado. Ok? Então, as máquinas e equipamentos elas devem integrar aos dispositivos de segurança. Então, o equipamento ele precisa ser adequado para atender esse item no nível de quando houver uma falha, é que essa falha ela possa ser controlada, ok? E as ações adicionais, tais como capacitação contínua, né, treinamentos, orientações para os operadores e também o pessoal da manutenção, que se faz necessário, bem como as manutenções preventivas e não somente as corretivas conforme o manual do equipamento. Quando a gente recebe o equipamento, no manual já existem algumas diretrizes para ser cumprido conforme a manutenção de tempo de hora de uso, existem alguns requisitos ali que a gente como operador a gente precisa pontuar para que seja atendido no mínimo as preventivas desse equipamento. Fala-se muito em manutenção corretiva, né? Usa-se o equipamento até que ele pare, não há como mais haver a utilização e aí para só para fazer uma correção. E aí o próprio fabricante ele já nos traz essa orientação sobre haver essa manutenção preventiva antes que o equipamento ele pare totalmente, ok? Então nós precisamos respeitar e fazer cumprir para que a falha mapeada desse equipamento ela seja uma falha controlada. Não adianta também o fabricante colocar lá no manual que esse equipamento ele precisa fazer uma parar para fazer uma preventiva de X hora e eu cumprir só XY, ok? Não cumprir exatamente as diretrizes mínimas que o fabricante ele requer, tá? As proteções adequadas, procedimentos e capacitação. Eles formam os três pilares básicos da segurança de máquinas e equipamento. Ter uma proteção adequada às partes móveis, partes quentes, partes rotativas desses equipamentos, haver um procedimento, uma forma correta de utilização. Alguns pontos para trás a gente abordou que o equipamento ele tem que ser usado e destinado para a forma em que ele foi concebido, a forma que ele foi fabricado. Por exemplo, se uma furadeira ela foi fabricada, ela destina-se para o uso de furar, por exemplo, e ela não tem destinação de ser usada como um martelo, eu não posso usar esse equipamento, essa máquina, para uma finalidade em que ela não foi fabricada. Então, isso tem que ser mapeado dentro do procedimento da atividade. Então, a gente não pode executar uma atividade com uma máquina e com um equipamento, né, mesmo que seja um equipamento pequeno, um equipamento portátil, que é o nosso caso, sem haver um procedimento de trabalho. Até mesmo para aquele que não tem uma experiência no uso daquele equipamento, ele saiba os requisitos mínimos de segurança, a forma de utilização desse equipamento e o último pilar importante, né, da segurança em máquinas e equipamentos é a capacitação, que é o que a gente está fazendo aqui. A capacitação ela vai trazer um conhecimento mínimo a respeito dos riscos envolvendo a atividade que o trabalhador ele está exercendo, ok? E aí existe uma hierarquia mínima também das medidas de proteção. Nós falamos no slide anterior nessa ordem, né? A proteção coletiva, a proteção administrativa e, por último, a proteção individual. Então precisa vir nessa ordem. Primeiro, precisa ter uma segurança no projeto, na concepção da fabricação da máquina,
ok? Eu não posso simplesmente colocar o EPI sem conferir que se a máquina ou equipamento tem um projeto de fabricação, se tem uma norma que norteia e regulamenta a utilização deste equipamento, tá? Se existe algumas proteções fixas, né, para que se esse equipamento ele tem partes móveis, partes cortantes ou partes quentes, por exemplo, que o próprio equipamento ele já nos forneça uma proteção como barreira para o colaborador não ter acesso a esses riscos que o próprio equipamento ele nos traz na própria utilização dele, tá? Soluções de proteções monitoradas. Porque muitas vezes o próprio trabalhador, o que ele faz? Ele burla as proteções que o fabricante ele manda no equipamento para facilitar a utilização, para reduzir o tempo da atividade. Então, existem vários jeitinhos, entre aspas, brasileiros que a gente conhece, que o próprio operador ele aplica, invalidando totalmente aquilo que o fabricante ele trouxe como proteção desse equipamento, tá? É, ainda dentro das medidas administrativas, né, e organização do trabalho, precisa haver placas de aviso, de advertência, de segurança, de orientação. Precisa-se obrigatoriamente a participação e o envolvimento de orientação e treinamento dos itens da norma, tá, voltado para máquinas e equipamentos, e o procedimento da atividade. E por último, que aí sim, é, nós vamos trabalhar o EPI no indivíduo. Essa linha aqui, onde diz que é o mais efetivo e aqui embaixo menos efetivo, é porque o mais efetivo é quando essas máquinas e equipamentos elas já saem da fábrica já com todos esses bloqueios até chegar aqui para não depender de uma ação, de um comportamento, de uma atitude do colaborador. Ok? Então, esses aqui são os mais efetivos e quanto mais para baixo a gente vai chegando desse item que é o indivíduo, que depende do indivíduo, essas medidas tornam-se menos efetivas. Nós vamos falar agora sobre as instalações e dispositivos elétricos, que a maioria dos equipamentos envolve sim dispositivos de acionamentos elétricos, ok? Então a norma ela norteia que as instalações elétricas das máquinas e dos equipamentos elas devem ser projetadas e mantidas de modo a prevenir por meios seguros os perigos de choque elétrico, incêndio, explosão e outros tipos de acidente, conforme previsto na NR10. Então, já vai aí mais uma informação para quem está anotando, os riscos que existem associados ao uso a equipamentos e máquinas. Nós temos riscos de choque elétrico, nós temos riscos de incêndio e nós temos riscos de explosão, tá? E aí esses equipamentos eles precisam ser aterrados conforme as normas técnicas, né, oficiais e vigentes do período de utilização da máquina, né, as instalações, as carcaças, os invólucros, as blindagens ou partes condutoras das máquinas e os equipamentos que não façam parte do circuito elétrico, mas que possam ficar sob tensão. Então, todo equipamento ele precisa ser aterrado conforme as especificações de normas técnicas vigentes. As instalações elétricas também de máquinas e equipamentos, elas deverão ser revistas de forma a prevenir os perigos de choque elétrico, incêndio e explosões, como outros tipos de riscos de acidentes, tá bom? O sistema de prevenção, seguro contra choque elétrico, incêndio, explosão ou qualquer tipo de acidente, também está previsto na NR 10. Apesar de nas nossas atividades, especificamente, nós não estamos habilitados a exercer atividades com eletricidades voltadas para NR10,
nós precisamos conhecer a existência do risco, até mesmo para que a gente não faça nenhuma atividade sem esse conhecimento prévio para não assumirmos uma atividade que não está no nosso corpo, nosso escopo de trabalho, ok? E aí também todo sistema que possa ficar sob tensão, ele deve ser devidamente aterrado. Outro ponto importante é toda a máquina, equipamento que possa ter contato com água, ela deve ser protegida dos dispositivos que garantam a blindagem e a prevenção dos acidentes. A gente sabe que a água e a energia, elas não se cruzam, elas não combinam, ok? Quanto aos quadros de distribuição, né, tanto das máquinas e nos equipamentos que necessitam do quadro de distribuição, ou quanto quadros de distribuição prediais, que a gente também tem contato, seja no cliente ali, para conectar um equipamento. Apesar de hoje a gente utilizar uma, uma furadeira à bateria, mas a base dessa bateria é uma base magnética que precisa sim ter contato com energia para carregar a bateria. Então, por mais que na atividade a nossa furadeira não seja elétrica, mas a base dela precisa ser recarregada. Então, se aplica, né, quanto ao conhecimento dos quadros de energia, alguns requisitos mínimos que a gente precisa ter conhecimento, tá? Então, o quadro precisa possuir uma porta de acesso, ele não pode ficar completamente aberto e exposto, e essa porta ela precisa estar devidamente fechada, tá? Para que haja uma proteção dos componentes do quadro, mas que haja também uma restrição de acesso a quem está autorizado a acessar esses quadros, ok? Precisa haver uma sinalização quanto ao perigo de choque elétrico e a restrição de acesso de pessoas não autorizadas a acessar o quadro. Então, só pode fazer alguma interferência ou uso dos quadros de energia às pessoas autorizadas. E para haver essa autorização, precisa haver uma capacitação para o uso e acesso a esses quadros, ok? Então, mesmo que o quadro ele não esteja munido de cadeado, você não pode, sem o devido treinamento e a devida autorização, acessar o uso desses quadros, tá? Principalmente nos clientes que a gente trabalha. Esses quadros precisam ser mantidos em bom estado de conservação, né, limpos e livres de objetos e ferramentas, tá? Esses quadros precisam estar devidamente fechados, porque a gente já presenciou diversos casos onde houve animais peçonhentos que entram dentro desses painéis, ok? Causando aí o risco de ataques de animais peçonhentos quando for haver a utilização dos quadros, tá? Então pode entrar aranha, cobra, roedores, diversos tipos de animais peçonhentos, tá? Outro item importante que o quadro ele precisa possuir proteção e a identificação devida de todos os circuitos. Mais para frente, nos próximos slides, nós vamos ver um modelo de circuito, ok? E atender ao grau de proteção adequado em função do ambiente e do uso. Aqui, eles são proibidos nas máquinas e equipamentos a utilização de chave geral como dispositivo de partida e parada, ok? A utilização de chave tipo faca, como esse modelo aqui, nos circuitos elétricos, e a existência de partes energizadas expostas de circuitos que utilizam energia elétrica. Então, tipo, conforme nessa imagem aqui, esse varal de cabo aqui, ele não pode haver, ok? Todos os cabos das máquinas precisa estar devidamente encapados ou passados dentro de mangueiros com proteções,
ok? Então não pode ficar da forma que está aqui no exemplo dessa foto à nossa direita. Outro ponto importante, né, que o acionamento dos dispositivos de comando das máquinas e equipamentos, ele deverá ser um acionamento seguro, né, levando em consideração a ergonomia, né, o acesso aonde ele se encontra às vezes, o acionamento dispositivo da máquina, o cara ele precisa ser um contorcionista, né? Um malabarista para ter acesso ao dispositivo. Então, ergonomicamente, esse acesso ele precisa ser viável, levando em consideração que existem vários tipos de trabalhador, corpos diferentes, tamanho diferente, habilidade diferente, e esse acesso ele precisa ser um acesso facilitado, ok? Né, os riscos elétricos, a redundância nesse acionamento de emergência. Então, não pode haver apenas um local e um acionamento. O acionamento de emergência de parada de utilização das máquinas ele, ele tem que ser com redundância em dois locais, principalmente se o equipamento ele for de grande porte, tá? É, os dois contadores com contatos espelhos, relé de segurança, ok? E dispositivos que não permitam a burla. Existem equipamentos que existe aparado, mas o próprio operador consegue burlar o acionamento. Ele consegue desativar a parada de emergência. Eu já vi diversos casos assim, isso não pode acontecer, porque no momento ali de emergência, se o botão de parada do equipamento ele tiver desativado e houver um acidente, né, prender algum membro ali e essa parada não for efetiva, o colaborador ele pode perder um membro e até a óbito por causa disso, ok? Então, os dispositivos de parada de emergência, eles têm que ser constituídos de uma forma que o operador ele não consiga burlar o uso dele, tá? Ele não pode ser localizado numa zona perigosa, ó, e eles não podem ser acionados de forma acidentalmente, beleza? Ó, aqui é um exemplo de um painel aberto. Como eu disse anteriormente, né, os componentes precisam haver identificação visível, legível, ok? De uma forma que quando o painel estiver aberto, todas as orientações as principais, pelo menos, ali de apontamento de riscos, de voltagem, de tensão, precisa estar visível e de fácil acesso. E principalmente o risco de perigo de choque, aonde houver, precisa, precisa haver identificação. Os componentes de partida, parada e acionamento e controle que compõem as interfaces de operação de máquinas e equipamentos, fabricados até março de 2012, eles devem ter os itens conforme a linha inseridos pela portaria do Ministério de Trabalho de 2015. Ele tem que possibilitar a instalação e acionamento do sistema de parada de emergência, quando aplicável, conforme itens e subitens do capítulo, ok? Com relação à identificação de choque elétrico, voltagem e etc. Aqui é o modelo do circuito que eu disse que precisa ter, né, o relé de segurança, a alimentação dos contadores, né, o botão de emergência, e é um exemplo de circuito que precisa haver. Como eu disse, na zona de perigo da, da máquina ou do equipamento, precisa haver tipos de proteções que garanta o não acesso acidental desse equipamento. Então aqui é um modelo que foi adotado de uma gaiola e principalmente com o cadeado para impedir, é um bloqueio para impedir o acesso da rotação da máquina ou do risco de choque dela. Um outro também exemplo de circuito de um equipamento, ok?
Pontos importantes que a norma ela aborda com relação à atividade, principalmente voltada a comandos elétricos, é análise de risco, que ela está prevista na norma. Então, a análise de risco é um levantamento prévio que a gente precisa fazer antes de iniciar as atividades, para que todos os riscos, o passo a passo da atividade seja mapeado. E o mais importante, né, as medidas de controle para o risco levantado que ela seja cumprida conforme estabelecido na norma e conforme estabelecido na análise de risco, ok? Todo equipamento ele precisa estar envolto de uma responsabilidade técnica ali do profissional legalmente habilitado, tá? Essa responsabilidade técnica pode ser na fabricação ou do procedimento de utilização deste equipamento, ok? Principalmente os equipamentos de grande porte. Todas as máquinas e equipamentos, é, elas precisam ter proteções fixas, né, bloqueios fixos, para impedir o acesso acidental ali do risco que houver mapeado nela. E quando as proteções móveis forem necessária a aplicação, precisa haver sinalização, precisa haver orientação e, e essas proteções, quando móveis, principalmente para que haja alguma intervenção no equipamento, só pode ser retirado com o equipamento completamente bloqueado, ok? Aqui um exemplo de proteção fixa, né? O equipamento está completamente fechado aqui. É, outros exemplos aqui, ainda dentro de comandos elétricos, né? Para fins de aplicação dessa norma, considere dispositivos de segurança os componentes que por si só, interligados ou associados às proteções, reduzam os riscos de acidentes e outros agravos à saúde. Então, todos esses dispositivos aqui, olha, acionamento e parada de emergência, o cadeado, bloqueio, o relé, as proteções, as grades, os sensores de paradas, com tudo isso aqui são dispositivos de segurança norteados pela ANR 12 e obrigatórios, ok? Com relação à proteção, ela deve ser associada a um dispositivo de intertravamento, quando sua abertura não possibilitar o acesso à zona de perigo antes da eliminação do risco, e a proteção deve ser associada a um dispositivo de intertravamento ou um bloqueio, ok? Exemplo, partes rotativas. Esse dispositivo ele precisa ter esse intertravamento. Se o acesso, o bloqueio, a grade ela for aberta, a rotação ela tem que parar, ok? Então a norma ela associa a rotação do equipamento ele intertravado exatamente isso. Ó. Burlou o bloqueio, a rotação ela tem que ser paralisada, ok? Esse circuito aqui ele já está melhor de visualizar porque não está em planta, mas existem alguns desenhos, principalmente do modelo de relé, o monitoramento, ok, desse bloqueio. Se houver alguma falha do relé, o monitoramento ele vai acusar e aí ele vai excluir a possibilidade de falha, havendo um controle dessa máquina, desse equipamento, ok? Para não perder nessa função de segurança simples que, que há vinculada dentro do relé, ok? É sobre os dispositivos de parada de emergência. Como eu disse, as máquinas elas devem ser equipadas com um ou mais dispositivos de parada de emergência. Precisa haver uma redundância para que, caso haja alguma falha desse equipamento, em um dispositivo, existe a possibilidade do uso do outro dispositivo, ok? Ele deve estar de fácil acesso e ele deve haver um bloqueio de acionamento por acidente. Aqui está um exemplo da chave liga e desliga.
e o bloqueio embaixo, que esse bloqueio acionado, a gente não consegue fazer essa interferência de ligar, de acionar, de ligar e desligar o equipamento, ok? Vamos seguir. Chegamos na metade do treinamento. Os comandos das máquinas e equipamentos, eles devem ser projetados, constituídos e mantidos sobre uma observância dos seguintes itens e aspectos, né? A localização e distância de forma a permitir um manuseio fácil e seguro, manejo fácil e seguro, como já disse, tá? Tem que ser acessível ao operador, não pode ficar longe, porque em caso de necessidade, até o operador ele se deslocar, a consequência do acidente ela pode ser muito grave, tem que ser local visível, né? Às vezes o equipamento ele existe uma parada de emergência, mas você custa a visualizar a cor que da identificação é a mesma cor do próprio equipamento. O equipamento é todo pintado de amarelo, por exemplo. Então, o botão de acionamento tem que ser pintado, identificado e sinalizado de outra cor para facilitar a visualização do mesmo, ok? Todos os trabalhadores envolvidos na operação de manutenção e demais intervenções em máquinas e equipamentos, eles deverão receber capacitação prévia. Muitas das vezes, o operador que opera, que manuseia o equipamento, não é o mesmo que faz a manutenção. Então, se você não tem conhecimento da manutenção do equipamento, você não pode fazer nenhuma intervenção, você não pode abrir o equipamento para fazer qualquer ajuste de manutenção corretivo ou preventivo. Precisa ser, né, para uma área específica de manutenção ou para um equipamento, para um operador, um mecânico específico, treinado, que saiba os riscos da atividade, saiba a forma de execução, até mesmo para que você não danifique o equipamento ou que você não se exponha a um risco de acidente que não está mapeado nem na sua função, ok? Basicamente, quando se fala da NR12, e a gente falou muito agora sobre máquina e equipamento, a gente, se a gente buscar a história do trabalho ocupacional, daquilo que a gente desenvolve pelo homem, muitos desses trabalhos eram executados de forma manual, de forma bruta, né? Vários exemplos aí em lavoura, né, da Revolução Industrial, quantas atividades que não eram feitas através da força humana. E aí, depois da Revolução, quantos dispositivos e máquinas que foram criados para o auxílio dessas atividades, mas muitas vezes essas máquinas e esses equipamentos criados lá atrás não foram considerados minimamente os requisitos para haver uma execução e uma utilização desse equipamento de uma forma completamente segura. Então a NR12 ela trouxe todo esse conceito, né, para padronizar e melhorar as nossas atividades com a utilização do uso de máquinas e equipamentos, não para trazer um risco de morte do colaborador, né, mas sim para trazer um auxílio, para trazer uma forma melhor ergonômica de fazer, para reduzir a fadiga, para reduzir ali riscos de doenças ocupacionais que se adquire no âmbito de execução de uma atividade e às vezes de um esforço físico intenso, tá? Então as máquinas e equipamentos elas devem se integrar ao ambiente de trabalho, mas com os dispositivos de segurança devidos. Os dispositivos de segurança eles precisam ser normalizados e eles precisam diminuir a exposição do risco existente ou eliminar totalmente essa exposição, ok? Como revisão dos requisitos básicos de segurança adequada, a gente não pode esquecer das proteções dos equipamentos, os procedimentos e a capacitação devida.
para a utilização de máquinas, ok? Os prazos estabelecidos para a vigência dos itens não se aplicam às condições de risco grave e eminente à saúde ou integridade física. A gente precisa sair desse treinamento aqui com a conscientização que, havendo um risco grave e eminente na utilização de alguma ferramenta, na utilização de algum equipamento ou máquina que precisa ser paralisado a atividade, a gente precisa ter autonomia e conhecimento, visão do risco em parar a atividade, em parar o equipamento antes que haja uma falha ou antes que haja um acidente, ok? Porque a ANR ela, 12 ela estabelece requisitos mínimos para a prevenção de acidente. Não que ela mapeie todos os cenários em que há um risco voltado na utilização da máquina e do equipamento. Pode ser que na nossa atividade esse risco ele seja menor ou maior. Então, por isso que precisa haver um conjunto de sinalização e conscientização voltado para um comportamento seguro, para que a gente consiga alencar com os requisitos mínimos da norma, ok? A utilização correta desse equipamento ou de uma máquina, ela precisa prever não somente, né, a construção com o projeto conforme a gente falou, mas também o transporte desse equipamento, a montagem com esse equipamento, a fase de instalação ou ajuste ou alguma operação desse equipamento. Precisa prever a fase também de limpeza, manutenção e até desativação, desmonte de algum componente dos equipamentos, ok? Ou de alguma máquina. São consideradas medidas de proteção a ser adotada, né, na ordem de prioridade, as medidas que a gente diz coletiva, primeiro tem que ser num todo, as administrativas, como a gente já disse, e depois a individual para que haja uma falha segura. Ok? Aqui é um modelo de arranjo físico de instalações adequado. Olha na foto de cima, essa foto foi uma foto que eu mostrei no slide anterior. Olha como que está demarcado a parte onde ficam os equipamentos. E aqui na foto embaixo, olha como a gente vê as instalações elétricas expostas de uma forma totalmente insegura. Então, são os dois cenários que eu trouxe aqui para mostrar, exemplificando que a gente colocou lá em cima somente o não conforme, mas aqui é um exemplo de um arranjo físico de instalação adequado. Você não vê nenhuma passagem de cabo, tudo sinalizado, demarcado conforme é especificado na norma, um espaço de trabalho seguro, então é assim que deve ser. Outro exemplo também da chave geral que a gente trouxe como exemplo, tá aqui as três fotos, do circuito também um exemplo que a gente já falou. Tá? Olha esse painel, nós mostramos nos slides anteriores um painel completamente fechado. Esse aqui é um painel de madeira, aberto, contemplando todos aqueles riscos que a gente citou de exposição dentro desse cenário aqui, de uma forma em que não pode ser dessa forma. Tem que ser conforme mostrado no painel anterior, completamente fechado, sinalizado com as voltagens, com os riscos de choque elétrico e etc. Sem improviso, ok? Os dispositivos de partidas e acionamento para paradas das máquinas, eles devem ser devidamente projetados, ok? Então, alguns itens que a gente citou, que ele não pode estar localizado em uma zona perigosa, em que o colaborador, quando for acessar o próprio botão, ele se machuque, tá? E além dos itens que a gente já disse. Para ligar ou desligar a máquina, acione o botão vermelho. E aí o botão vermelho está dentro da boca do leão, né? Está dentro de uma zona perigosa. Isso não pode haver dentro da utilização de máquinas e equipamentos, ok? Sobre a identificação das voltagens, né? O equipamento ele
precisa ter a voltagem de utilização dele para que não haja ali a utilização indevida, um ligamento do equipamento indevido, né, para que não haja uma explosão do equipamento. Ah, mais exemplos, novamente, de medida de proteção que a gente já abordou. Olha aqui, esse exemplo aqui, tá vendo que é uma correia que está exposta a agarramento de membros, blusa, camisa, cabelo solto, ferramenta, quanta coisa poderia haver e prender nessa movimentação aqui dessa correia. Aqui um exemplo dela já fechada. O risco coletivo é uma proteção que qualquer um que passar aqui, essa proteção, ela vai servir para tudo. Então, isso é uma proteção coletiva, ok? Sobre esses riscos e medidas a gente já falou. Sobre o profissional ele ser habilitado para interferência e utilização ali do equipamento também a gente já falou. O dispositivo parado de emergência, olha a redundância que há, também a gente já falou. Então, isso aqui agora a gente está trazendo alguns exemplos, tá? De alguns dispositivos. Olha esse dispositivo aqui, bloqueio de emergência. Tá vendo que ele é diferente a cor dele de todo equipamento? Nós vamos ver no próximo slide outros exemplos de botões de emergência. Ó, olha as redundâncias aqui, ó, parada de emergência. Então, esses aqui são os botões de parada de emergência. Vamos ver mais um modelo de botão de parada de emergência. Esse aqui tem a sinalização, mas as cores muito assemelha ao próprio equipamento. Ó, esse aqui já melhorou a identificação das cores, ó. Fica de melhor acesso, até intuitivo. Então vamos ver alguns itens que a gente precisa para a utilização de máquinas e equipamentos. Então a gente falou sobre os meios de acesso permanentes a máquinas e equipamentos, né, componentes pressurizados, transportes de materiais, tá, aspectos ergonômicos do trabalho e máquina. Né? Muitas vezes a utilização desses equipamentos nos coloca numa posição não confortável, numa posição não ergonômica para a utilização desses equipamentos. Isso precisa ser observado, né? Além dos riscos de utilização do equipamento, existem os riscos adicionais do próprio ambiente que precisa ser levado em consideração, ok? Manutenção, preparação, ajustes e reparo, a gente já falou. Sinalização devida, não somente a sinalização do equipamento, mas a sinalização da própria atividade. Todos os equipamentos eles precisam ser munidos do manual de fabricação e disponível para consulta na língua pátria. Não adianta você colocar lá um equipamento com o manual todo em japonês, manual em inglês, que ninguém vai ter acesso ao conhecimento e às orientações deste manual, ok? E o procedimento de segurança também precisa estar disponível, né? Projeto, fabricação, importação, venda, alocação, cessão de qualquer título de exposição e utilização. A gente falou quanto à responsabilidade, ok? Em todos esses processos, o treinamento, a capacitação e alguns outros requisitos específicos de segurança também. Então, isso aqui é o resumo geral do que foi falado dentro dos requisitos da NR12 para máquinas e equipamentos, ok? Aqui também é um exemplo de transportadores contínuos acessíveis aos trabalhadores, né, que deve dispor ao longo da sua extensão dispositivos de parado de emergência. É outro modelo também a ser utilizado. E para a gente finalizar, um modelo também de prensa que a NR12 ela traz, que é toda máquina que exerce seu trabalho utilizando de pressão sem retirada do material é considerada uma prensa. Então,
avaliar o equipamento se ele não exerce essa pressão sem retirar o material por causa do risco de prensamento, ok? A gente sabe que falhas elas acontecem, então por isso que precisa haver um mapeamento seguro da execução de todas as atividades, ok? E aí, quando essas falhas elas ocorrem de maneira diferente do normal e, e é previamente esperado, muitas das vezes, quando não há o controle, o acidente ele tem um potencial, né, muito alto, potencial de perda, um potencial de lesão e até mesmo o óbito do trabalhador. Como essas falhas elas são geradas? Né? Uma avaliação incorreta do risco, que a gente sabe que tem que haver uma análise de risco, mas ela tem que ser mais próxima do real possível. Né? A instalação errada ou insuficiente, equipamentos não certificados, local de instalação não apropriado, produtos instalados fora de um correto sistema de segurança e a falta de um plano de manutenção adequado. Então, esses pontos aqui são os pontos principais de falha voltado dentro da NR12 que pode ocorrer. Então, a gente precisa trabalhar em cima desses pontos aqui para que todos os riscos apontados na NR12 eles sejam mitigados. Ok? Uma avaliação correta, uma instalação adequada, equipamentos certificados, ok? O local de instalação apropriado, os produtos instalados de uma forma correta e um plano de manutenção para as máquinas e equipamentos, ok? E para a gente finalizar, no primeiro passo da identificação do perigo, não assumir que não exista proteções. Identificou ali o perigo, não ter a ideia de que não tem o que fazer, não tem como a gente tratar esse risco, vamos fazer atividade rapidinho aqui. Então, isso é um erro, ok? A conscientização, principalmente voltado para máquinas e equipamentos, é, ela precisa passar na fase da fabricação, comercialização, da utilização e o mais importante, na execução propriamente dito da atividade, precisa haver uma conscientização, um levantamento preciso e correto do risco e uma aplicação de uma medida de controle exata, eficiente. Não se acostume com o ambiente, não se acostume com o risco, não se acostume com a forma de fazer, mas esteja atento qual é a categoria do risco e a medida de controle específica para esse risco.